o Espírito Santo em cada era. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era em particular tem a mesma admoestação para o povo de cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. 1 Coríntios 2:6-16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mateus 13:16. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. João 8:42-44. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É mais do que evidente por essas escrituras que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Essa capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Mateus 16:17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Juntando esses versículos, vemos que há somente um grupo de pessoas, e esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. É um grupo especial que recebe a revelação para cada era. Esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. João 8:42-44. O grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso é o grupo descrito em 1 Coríntios 2:6-16. Eles são os que têm o Espírito de Deus. Eles são os que nasceram de Deus. Eles são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por seu Espírito. Eles são batizados com o Espírito Santo. Para salientar ainda mais o que acabamos de dizer, e também para usar uma escritura que deveríamos ter em mente,
Enquanto falamos acerca de quem é que é batizado com o Espírito Santo, veja o que Jesus diz em João 6,45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Volte, porém, a Isaías 54,13, de onde isto foi tirado, e assim se lê: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Os todos de Deus são os filhos de Deus, assim que é a evidência de ser um verdadeiro filho de Deus. Aquele sobre quem o Espírito veio e em quem habita. É novamente apresentada como um que aprende a palavra pelo Espírito Santo. Agora, você pode começar a ver por que as línguas não são evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Não é dito em nenhuma era que quem tem língua diga o que o Espírito está dizendo. Isso põe de lado as línguas, interpretações delas e profecias, etc., como uma evidência. A evidência é ouvir o que o Espírito diz. O Espírito está falando, sim, o Espírito está ensinando. Isso é exatamente o que Jesus disse que faria quando ele viesse. João 14:26. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é exatamente isso que aconteceu. É assim que os evangelhos foram escritos. Estes homens relembraram pelo Espírito Santo as próprias palavras que Jesus falou. É por isso que os evangelhos são preciosos, são precisos, eles são perfeitos. Mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas às suas mentes, mas ele ensinou-lhes mais sobre a verdade que eles já tinham. É assim que Paulo recebeu suas revelações. Concernente a isto, ele disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11-12. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Um dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse: Rabi, bem sabemos que é mestre enviado de Deus. Mas você vai notar que Jesus o interrompeu abruptamente. Ele voltou-se para Nicodemos, e as palavras que ele falou podem bem ser parafraseadas assim: eu não sou um mestre. Eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Mas vem um que é o mestre, e ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro e como um profeta. Mas quando ele voltou sobre a igreja pelo seu Espírito, ele tornou-se o mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nenhum outro pode, não, Senhor. Eles não podem, porque é exatamente isso que Paulo disse em 1 Coríntios 2:6-16. Agora isto deve fazê-lo regozijar. Há uma doutrina sem fundamento extremamente peculiar que está causando muitos mal-entendidos e rancores. Porque quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas senão você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão ou negando que grandes homens como Knox, Moody, Taylor, Gofford e outros receberam o Espírito Santo, ou dizendo que todos eles secretamente falaram em línguas e não estavam cientes do que estava acontecendo. Ora, isso não é verdade. Não, Senhor. Isso é o grande erro. As línguas não são evidência de ser cheio do Espírito. É simplesmente uma das 9 manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em línguas, ou que você recebe o Espírito Santo por falar em línguas. Mas diz que, depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas. E posteriormente diz que eles profetizaram, porque entre muitas pessoas admite-se que todos os que alegam receber o Espírito Santo por falar em línguas falam numa língua espiritual genuína.
Mas isto não é assim, porque muitas pessoas falam numa língua conhecida, porém sobre a influência de um espírito errado. Agora, vamos supor que estamos numa reunião e todas as pessoas estão falando em línguas. Como você pode saber qual língua é do espírito e qual é do diabo? Eu já estive entre os pagões onde os feiticeiros bebiam sangue numa caveira, falavam em línguas e interpretavam e profetizavam. Eles até podem escrever em línguas. Ora, se as línguas são a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus. Porém, admite-se por pessoas que defendem que as línguas são evidência, que há línguas falsas e verdadeiras, porque Deus tem as genuínas e Satanás tem as falsas. Portanto, minha pergunta é: quem sabe o que é a real? Quem compreendeu a linguagem para saber o que foi falado? Quem tem o dom de discernimento para saber? Agora, quando conseguimos essas respostas, teremos algo para continuar, mas até então fomos forçados a ter dúvidas quanto à origem das línguas. Você pode ver agora mesmo que, se você apoia evidência de línguas e não sabe o que está sendo dito, você tem que finalmente concluir que todas as línguas têm que ser de Deus. Isso nos levaria então a crer que o diabo não pode falar em línguas. Isso não é assim. Não, nem por um minuto. Qualquer verdadeiro missionário no interior sabe muitíssimo bem que os demônios falam em outras línguas. Da mesma maneira que eu sei por experiência. Teólogos pentecostais admitem que não tem nenhuma escritura que relate que as pessoas falam em línguas quando batizadas pelo Espírito Santo. Eles admitem que deduzem isto a partir das experiências relatadas no livro dos Atos, nas quais as pessoas falaram em línguas em 3 das 5 ocasiões. E também dizem, sem qualquer escritura, que há 2 espécies de línguas. Uma é a língua na qual você fala enquanto recebe o Espírito Santo, e é a evidência, ao passo que mais tarde, se você crer, você receber o dom de línguas através do qual pode falar frequentemente. Entretanto, dizem eles, uma vez tendo falado em línguas como evidência de receber, você pode nunca mais falar outra vez. Mais uma vez, estamos ansiosos em saber onde se encontra isto na palavra. Se não está ali, então Deus não o falou. E ai daquele que viesse acrescentar a esta palavra. Porém, há algo na palavra sobre este mesmo assunto que eles ignoram completamente. 1 Coríntios 13. Aí são mencionados línguas de homens e anjos. Estas seriam línguas conhecidas e estranhas. Pentecostais modernos dizem que pode receber o Espírito Santo falando em línguas estranhas ou angelicais. Eles têm o carro adiante dos bois, porque em Atos 2 as pessoas falaram num dialeto perfeito que até incrédulos ouviram e compreenderam. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos também, e dizer o que Ele já disse. Ele nos falou que a evidência, ou que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade, e nem a receberia por revelação, ainda que ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham Espírito ouviam-na apenas como homens carnais, punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. Cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era, a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham Espírito, o Mestre, ouviam a palavra. E esse Espírito neles tomava a palavra e as ensinava, a revelava a eles. E eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem e a tomava e a vivia. Eu sei que é uma grande tentação referir-se ao dia de Pentecostes, e também ao dia em que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio,
então estabelecer estas duas experiências idênticas, como evidência do batismo do Espírito Santo. Porém, em cada ocasião, as línguas foram entendidas pelos ouvintes. Isto está muito longe da moderna Babel de confusão das reuniões pentecostais. Se isto não fosse suficiente para nos persuadir a parar com tal argumentação, o que faremos quando fomos confrontados com o fato de que pessoas que jamais falaram em línguas têm alguma das outras 8 manifestações em suas vidas, tal como a palavra da sabedoria, o discernimento de espíritos, a palavra da ciência, fé, cura e até maravilhas? E esta observação é ainda mais interessante, tendo em vista que línguas é o menor dos 9 dons. Portanto, quando vemos pessoas que não falam, nem jamais falaram em línguas, exercitarem dons maiores do que aqueles que falam em línguas, temos que desprezar completamente tal doutrina ainda mais que antes. Assim você pode ver agora que não podemos permitir-nos dizer o que a Bíblia não disse, quando a Escritura nos ensina que a obra do Espírito Santo e a manifestação dessa bendita pessoa é trazer a verdade de cada era para a verdadeira semente desta era. Então sabemos que o Espírito tem que estar morando na pessoa ou ela não pode receber a verdade para esta hora. Amém. Isso é exatamente correto. E se estas eras trazem algo à luz, elas seguramente trazem à luz e confirmam esta verdade. Agora, antes de deixarmos este assunto, quero deixar bem claro o que o batismo do Espírito Santo é. E de acordo com a palavra, não de acordo comigo, e nem de acordo com você. Tem que ser de acordo com assim diz o Senhor, ou somos guiados falsamente. Amém. Para começar, você notará que em minhas reuniões, quando termino de pregar um culto evangelizante ou alguma mensagem de ensinamento, eu lanço a rede e solicito uma resposta das pessoas. Eu lhes peço para vir à frente e receber o Espírito Santo. Meus amigos pentecostais, ao me ouvirem dizer isto, creem que eu estou convidando as pessoas a virem à frente para serem batizadas com o Espírito Santo, porque já nasceram de novo. Assim, quando convido aqueles que são cheios do Espírito Santo para virem e lidarem com aqueles que responderem ao convite para receber o Espírito, estes prezados vêm à frente e lidam com as pessoas de maneira tal a encorajá-las a renderem-se a Deus e crerem em falar em línguas. Isto tem causado bastante confusão e eu quero lhes dizer exatamente o que eu pretendo com isso. Eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo, o que é ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. É exatamente o que aconteceu no Pentecostes, quando a igreja foi iniciada. Em outras palavras, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. É a única e mesma coisa. Agora eu compreendo que vai ser confuso por um momento aqui, porquanto a maioria das pessoas sabe que fui ordenado um pregador batista e tenho constantemente declarado que os batistas têm errado ao dizerem que você recebe o Espírito Santo quando crê, porque não é assim. Você o recebe depois que crê. Atos 19, 2 a 6. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo? Quando? Na versão Rei Tiago, em lugar de quando, lê-se depois que. Tradutor: crestes? Recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Aí está. Paulo perguntou:
recebestes depois que, não quando crestes. E há uma grande diferença aí, porque é depois que cremos que recebemos. Efésios 1,13. E é a exata repetição daquilo que aconteceu em Éfeso, de acordo com Atos 19. Em quem também vos estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, não quando crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora aqui está o meu ponto de vista. Muitos de nossos modernistas e até nossos fundamentalistas, assim chamados, creem para a salvação num certo tempo específico, que em muitos casos é chamado tomando uma decisão. E isso tem sido chamado recebendo a Cristo ou nascendo de novo. Ora, receber Cristo é receber seu Espírito. Receber seu Espírito é nascer de novo. Receber seu Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Estas pessoas creem. Isso é maravilhoso, mas elas param aí. Você recebe o Espírito Santo depois que crê. Tem sido sempre assim e sempre será. A primeira palavra de instrução às pessoas foi dada por Pedro no Pentecostes e ele disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Estas instruções vieram como uma resposta direta de Pedro relativa ao que realmente acontecera no Pentecostes. O que aconteceu foi que Deus, de acordo com Joel, estava derramando o Espírito Santo prometido sobre toda a carne. Ele não fora derramado antes desse tempo ou dado antes desse tempo. Este era o tempo, porém isto devia vir de agora em diante para arrepender-se, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E então Deus estaria obrigado a encher aqueles que viessem. Pedro, ou qualquer um dos apóstolos, jamais disse: necessário vos é nascer de novo e depois ser cheio do Espírito. Que este é o padrão de experiência com relação a receber o Espírito Santo. Observa atentamente a vez seguinte em que o Espírito caiu sobre as pessoas. Atos 8, 5 a 17. E descendo Filipe à casa de Samaria, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, de acordo com o versículo 12. Eles creram na palavra. Então foram batizados no nome do Senhor Jesus. Mas de acordo com o versículo 16, apesar de tudo isso, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Foi só depois de crerem e serem batizados corretamente que eles receberam o Espírito Santo. Isso é o exato padrão conforme exposto por Pedro em Atos 2, 38 a 39.
Outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isto acha-se em Gálatas 3:13 a 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, de maneira nenhuma pode ser dito que a bênção de Abraão é o novo nascimento, e que a promessa do Espírito é o batismo do Espírito Santo, como dois acontecimentos separados. Porque esta escritura estende-se assim: Jesus morreu na cruz, e por meio daquela morte e ressurreição, a bênção de Abraão chegou aos gentios, deixando os judeus. Isto aconteceu a fim de que o Espírito pudesse tornar-se disponível aos gentios. Entender o que acabei de dizer é ficar claro, porque estudiosos jamais acharam Paulo dizendo em nenhuma ocasião: nasçam de novo, então sejam cheios do Espírito. Eles inferiram que isto estava lá e puseram suas próprias interpretações para fazê-la dizer isto. Mas a Escritura não diz isso. Jesus também nunca o disse. Olhem em João 7:37 a 39, e leio agora com entendimento. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada. Por ainda Jesus não tinha sido glorificado. Ora, aqui diz distinta e enfaticamente que o crente, ao beber, vindo a Jesus em fé, teria rios de água viva correndo dele, e identifica esta experiência com o Pentecostes. Agora, mantendo este pensamento em mente, leiamos João 4:10 e 14. Se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-te de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É mencionada esta mesma água viva, mas desta vez não é chamada rio, é chamada fonte artesiana. É aí onde as pessoas cometem erro. Porque é chamada fonte-rio. Elas pensam que é num lugar, é a vida eterna dada pelo Espírito, e no lugar seguinte, onde é chamada rio, implicando num grande dinamismo. Tem que ser Espírito dado agora como revestimento de poder. Não é assim, é a única e mesma coisa. É o Espírito que dá vida e poder, e isso veio no Pentecostes.